Antes de começar este vídeo, eu quero esclarecer que a intenção não é defender ou atacar o Super, é apenas trazer alguns fatos e fazer uma pequena correção ao vídeo do time versus 7. Também não tenho a intenção de atacar ou contrariar o vídeo dele, que por sinal ficou ótimo e ele faz um ótimo trabalho e tem ótimos vídeos. Porém, isso acaba trazendo ainda um pouco de confusão para a própria fandom. Sejam muito bem-vindos ao Zenkai Entertainment, o seu canal de puro entretenimento de Dragon Ball. No vídeo de hoje, vamos entender o que é canônico em Dragon Ball e o que não é. Antes de começar, temos que definir o conceito de canon aqui. Todo trabalho canônico é aquele que é derivado da história original, ou seja, aquilo que o autor da obra escreveu, seja em linhas de roteiro ou nas próprias ilustrações, no caso, o mangá. E nem tudo que está contido na obra original precisa ser necessariamente desenvolvido ou criado somente por esse autor. Porém, a base de tudo, sim. Dragon Ball hoje em dia é um produto que pertence a empresas como Shueisha e Toei Animation. Então existem diversos produtos oficiais, como o próprio anime e mangá, games da franquia, filmes, animes e até mangás derivados. Porém, nem tudo isso é considerado canônico. E por quê? Como eu disse, em Dragon Ball só podemos considerar canônico histórias em que o autor, no caso Akira Toriyama, criou ou se envolveu no roteiro, deixando de fora histórias em que o autor não teve participação, como o Dragon Ball GT, por exemplo. E muita gente vai falar aqui: ah, mas o Akira participou do GT. Sim, ele participou indiretamente, criando alguns designs e conceitos de personagens. Mas o Super Saiyajin 4, por exemplo, que é uma das melhores coisas que foi criado no GT, não foi feito pelo Akira. Fora que o Akira deu uma entrevista quando o GT foi lançado, afirmando que o GT era uma história paralela. E aqui o Akira diz: então, deixei o anime Dragon Ball completamente para a equipe do anime, com história e tudo. Esse foi o Dragon Ball GT, Akira completo. No GT, tudo que fiz foi criar o título, desenhar o elenco principal inicial e algumas das máquinas, além de fazer ilustrações. E para finalizar, ele diz: Dragon Ball GT é uma grande história paralela de Dragon Ball original e ficarei feliz se assistirmos e nos divertirmos juntos. Isso não significa que o GT seja bom ou ruim, cabe a cada um decidir. Porém, isso prova que apesar de um produto original da Toei, ele não é canônico, assim como outros produtos que são oficiais da Toei e da Shueisha, como os filmes, em que a grande maioria não se encaixa na história original, porque não foram criados pelo Akira e também a maioria deles não faz sentido quando você tentar encaixar na história. Alguns OVAs, como aquele do Bardock virando Super Saiyajin, os games, né, com algumas exceções, que é o caso de Dragon Ball Z Kakarot, que teve alguns diálogos e conceitos revisados pelo Akira. E temos até um mangá não oficial, que era o caso de Dragon Ball Heroes Victory Mission, que foi desenhado pelo Toyotaro. O caso do Super já é diferente. O Super foi uma história criada pelo Akira Toriyama e o mesmo escolheu o Toyotaro para ser o seu mangaka, já que o Akira estava velho para aquilo tudo. E posteriormente ele deixou o Toyotaro até mesmo como seu sucessor. E isso não significa necessariamente que a história é boa ou ruim. Ou seja, tudo aquilo que tem envolvimento ou criação do autor da história é canônico. Até mesmo aquela bomba do Dragon Ball Daima, e sim, o Daima se passa em uma realidade alternativa do Super, porque várias coisas que acontecem ali contradizem e muito o Super. E ela é uma história canônica, mesmo que se passe nessa realidade alternativa. E quantas comparações que o Diego do time versus 7 fez do Super com o End of Z, elas nos levam realmente a crer que talvez o Super seja uma realidade alternativa também. Ela é possível ser encaixada ali no End of Z, mesmo que com algumas alterações. É claro que é por causa dos retcons,
que Dragon Ball sofreu. E eu nem estou me referindo ao Super em si, mas o próprio Dragon Ball Z é cheio de contradições e cheio de retcons, como por exemplo, os conceitos do Super Saiyajin que foram alterados durante o Z, o surgimento dos dois androides, que no começo o Trunks diz que eram os androides 19 e 20, que atacavam o seu futuro. Quando ele volta pro presente, ele fala que eram os androides 17 e 18. O fator de Piccolo ser um rei demônio na Terra, enquanto no Z é mostrado que ele é um Namekuseidin, um alienígena, assim como Goku também, né? Aquele diálogo do Cell com o Piccolo, aonde o Cell diz que o Dr. Gero coletou as células de todos os guerreiros, inclusive do Freeza e do Rei Cold naquela passagem deles na Terra. E ele também diz que não precisava das células de Trunks, porém, aí já havia um erro, já que o Trunks daquela época ele nem existia, e quem derrotou o Freeza foi o Goku. E se você for procurar, existem diversas contradições em Dragon Ball, e nem por isso vamos considerar que o futuro do Trunks, a linha do tempo em que o Cell veio, são fillers, porque se for seguir por essa lógica, tudo que não está na linha do tempo, que assistimos ou lemos no Z ou no clássico, teríamos que considerar um filler. Se for assim, teríamos que considerar o próprio Dragon Ball Z um filler, né? Porque ele mudou alguns conceitos do clássico. Mas então, galera, existem contradições sim, coisas que se passam no Super que não batem com o End of Z, e que na minha opinião não impede o End of Z de ser reaproveitado, mas ele é canônico, seja ele considerado uma história principal ou paralela, como é o caso do Daima, que também é canônico. Tudo que tem o nome de Akira Toriyama na história é canônico, e como eu disse, não tô passando pano pro Super. Tem várias coisas no Super que eu detesto, o fator do Goku ser um idiota, o fator de algumas transformações serem mal aproveitadas, alguns personagens importantes serem deixados de lado. Também eu já tenho vídeos falando sobre isso, e o próprio Daima também, eu não gosto do Daima, eu acho o Daima uma porcaria, mas ele é canônico. Ah, mas se é assim daqui pra frente, tudo vai ser filler. Não, antes de partir o Akira deixou a obra de Dragon Ball na mão de algumas pessoas, então daqui pra frente teremos mais histórias canônicas e nem necessariamente tudo vai estar interligado. Basicamente esse foi o vídeo, rapaziada, que eu senti a necessidade de fazer para não confundir algumas pessoas, e como eu disse, eu estou sendo imparcial aqui. Eu não quero atacar o trabalho de ninguém, não quero desmerecer a opinião de ninguém, eu apenas vim trazer alguns fatos e uma explicação para o público que ainda não sabe diferenciar o que é filler e o que é canônico. Digam nos comentários o que vocês acham. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, deixem um like no vídeo se vocês curtiram, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber mais conteúdos como esse. Falou, rapaziada, até a próxima, tchau!